Seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Cartas de Cristo. Esta é a carta 2, segunda parte. Quando Jesus Cristo contou para a mãe dele tudo que ele havia aprendido no deserto, a reação da mãe dele não foi a das melhores. Ela se assustou e ela disse que como que Jeová ia governar o mundo se não fosse através do castigo? Como que as pessoas se comportariam se não fosse através desse medo do castigo? E ela disse que Jesus ia trazer ainda mais vergonha para a família e mais vergonha para a casa deles. Diz que ele tinha ideias estranhas e começou a chorar. E os irmãos, ouvindo aquele choro, pediu para que Jesus saísse. Ficaram bravos. E aí a mãe, com toda a amorosidade materna, diz que ele poderia ficar até ele se recuperar, e assim foi. Mas Jesus, vendo a reação da própria mãe, já teve uma prévia de como seria a reação de todas as outras pessoas quando ele trouxesse a mensagem sobre as boas novas. E então ele foi ficando ali na casa com a mãe, e algumas vezes ele usava os seus poderes, as suas capacidades para suprir as necessidades da casa. Às vezes ele reabastecia a casa de alimentos e a mãe percebia, mas não comentava nada. Ele até achava que ela pensava que ele estaria roubando. Mas teve um dia que ela pegou ele com um pão quentinho nas mãos, sendo que ele nem havia usado o forno naquele dia e muito menos tinha saído de casa. Ela olhou, mas não disse nada, e ele foi percebendo que as atitudes da mãe estavam mudando, porque as atitudes dele também estavam mudando. Ela já não estava mais tão certa de si sobre aqueles conceitos que ela tinha aprendido desde sempre. E Jesus estava muito mais calmo, não entrava em conflitos, estava muito mais paciente, mais amoroso, ajudando com os afazeres da casa. Ambos estavam em uma nova postura naquele ambiente. Até que um dia, o irmão de Jesus feriu a sua mão. Essa ferida infeccionou e foi então que Jesus pediu para fazer uma oração e colocou as mãos dele sobre a ferida do irmão. Ele sentia o fluxo do poder divino entrando nas mãos do irmão. O fluxo saía das mãos de Jesus e entrava na mão do irmão. E o irmão, então, deixou de sentir dor. Mas eles caçoavam de Jesus, não entendendo que eram aqueles superpoderes, poderes mágicos. Eles riam, caçoavam, existia um pouco de ciúmes. Até que um dia, a mãe de Jesus teve coragem de perguntar para ele se ele ainda acreditava que Jeová era um mito. E Jesus disse que ele havia visto aquele que criou todas as coisas, aquele que agora ele chamava de Pai, aquele que ele havia descoberto que é puro amor, que é amor perfeito, um amor que é mais perfeito do que o amor de uma mãe. Disse que ele conheceu aquele Pai que trabalha dentro de cada um de nós, que trabalha através e para toda a sua criação. E Jesus ainda acrescentou: é o Pai em mim que tem trazido as coisas de que você necessita aqui na casa. É o Pai em mim que curou o meu irmão tão rapidamente. E logo em seguida ela já acrescentou: então o que é castigo? E Jesus respondeu: não existe castigo da forma como compreendemos, da forma como aprendemos até agora. Nós nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos humanos, porque esses pensamentos e sentimentos humanos nos separam da proteção do Pai amoroso e nos trazem a doença e a miséria. Quando nós tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus, sem precisar de castigo. E Jesus percebia que a cada ensinamento que ele colocava para a mãe dele,
o mundo dela virava de ponta cabeça. Tudo aquilo que era seguro para ela até então estava sendo desmoronado e ela estava entrando num mundo totalmente desconhecido e isso gerava um pouco de insegurança. E abrindo um parênteses aqui para dizer que isso é o que acontece com as pessoas que vão descobrindo essa verdade por trás daquilo que está escrito na Bíblia, a verdade que está oculto dentro do que as igrejas pregam. Quando as pessoas vão descobrindo que existe algo ali que estava encoberto, o mundo delas é como se desmoronasse. E algumas pessoas resistem, algumas pessoas entram em choque, algumas pessoas negam e algumas pessoas aceitam. E a pergunta que ainda ecoava na cabeça da mãe de Jesus era: o que o mundo se tornaria se dependesse inteiramente dos homens controlarem seus pensamentos e os seus sentimentos e toda a maldade do seu coração, se não fosse pelo castigo de Deus? E então a mãe de Jesus o convidou para ir numa sinagoga num sábado. E ele foi cuidadoso, estudou as escrituras para que ele pudesse ter esse momento de encontro com os fariseus e com os escribas. E ele leu também o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque ele sabia que ele era o Messias. E o Messias seria alguém que iria resgatar, iria salvar as pessoas da doença, da miséria, da pobreza, iria restaurar a saúde e a prosperidade desse povo, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e da realidade do Pai. Na sinagoga, ele escolheu a passagem que profetizava a vinda do Messias. Esse Messias que libertaria o povo judeu de todo tipo de escravidão. E lá estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. E ele disse ali na sinagoga: hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Ele relatou a visão que ele teve no deserto do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes, em ataduras mentais e assim ficando cego, pouco a pouco, sendo aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Ele explicou ali que quando a criança crescia presa nessas ataduras, ela estava oprimida, estava na escravidão, estava na pobreza e na doença. E disse que Deus é luz, e luz é a substância de todas as coisas que estão visíveis na terra. Luz é amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute de todas as benesses. Quando ele terminou as palavras, aconteceu um enorme silêncio na sinagoga e ele sentiu que algo diferente havia acontecido ali. Mas eles começaram a sussurrar entre si, fazendo um burburinho, e ele foi tomado por um momento pela consciência humana, vendo aqueles homens que haviam falado mal dele, que haviam o desprezado, e ele deixou vir à tona as reações humanas, e ele quase atraiu um desastre. Os mais jovens queriam pegá-lo e levá-lo à morte, e foi assim, levaram-o para um penhasco. Só que chegando lá, esses jovens começaram a desenvolver um conflito entre si próprios e Jesus conseguiu escapar. E escapando, ele decidiu deixar Nazaré e ir direto para Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus precisava de abrigo. E será que o Pai amoroso supriu todas as necessidades de Jesus em Cafarnaum? Não deixe de acompanhar o próximo vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo episódio. Gratidão!